breves instantes aqui, reunidos, tentar organizar as ideias, para tentar sair daqui mais confuso ou mais esclarecido diante de algum tema o qual a gente vai conversar. A proposta da noite é falarmos sobre o livro Céu e Inferno, no capítulo 5, lá na sua segunda parte, onde traz alguns relatos de espíritos que morreram, desencarnaram por suicídio. Kardec, ele foi um grande pesquisador, com metodologia de ensino colocado didaticamente ali na codificação, acabou nos ajudando a organizar as nossas ideias para que a gente possa obter alguns insights de acordo com as revelações que ele trouxe para todos nós. Kardec ele foi muito feliz quando separou a codificação em alguns livros, trazendo algumas mensagens, fazendo uma análise sobre o ensino moral do Cristo, trazendo uma profundidade sobre essa comunicação que vem através dos médiuns, que os médiuns acabam fazendo essa interpretação do mundo espiritual para com o mundo espiritual, conforme o Livro dos Médiuns, as 1019 questões do Livro dos Espíritos, trazendo ou tirando todas aquelas nossas indagações, todas aquelas nossas dúvidas ou curiosidades a respeito do mundo espiritual, deixando ali. E no livro Céu e Inferno não foi diferente. Kardec trouxe, em sua maioria, relatos de espíritos felizes, espíritos sofredores, espíritos suicidas, espíritos que estão no estado X ou Y, e aí, a partir daí, não à toa, mas para que a gente leia, se debruce ali, escutando, assistindo, estudando principalmente todos aqueles relatos, para que a gente entenda um pouco o que podemos fazer na vida atual. Toda a mensagem de Kardec, todos os livros, todas as cartas, todos os seus relatos, não foi para que a gente pegue e utilize na vida futura, ou que ache bonito que seja apenas um romance, uma novela, ou acreditar que ali é interessante. Não. Tudo de Kardec, toda revelação é uma revelação útil, que pode ser colocado em prática em nossa vida atual. E o que interessa para todos nós é nossa vida atual, não é a vida no além. A vida é o que acontece no aqui e no agora, não no passado, não no futuro. Ela é o que acontece no aqui e no agora. A nossa inabilidade, Emmanuel diz isso, nossa inabilidade em lidar com as situações da vida que acaba gerando sofrimento humano. O sofrimento humano nada mais é do que nossa interpretação diante das coisas que chegam para a gente. Sejam pessoas, ações, tantas pressões, aflições, tantas coisas que acabam chegando e a gente interpreta aquilo de uma forma e nossa inabilidade em lidar com aquilo acaba gerando a dor, o sofrimento, a aflição na criatura humana. Porque nós não somos um corpo que anda, nós somos espíritos. Mas por falta da conscientização disso, a falta de conscientização do nosso propósito aqui na Terra é que a gente acaba se confundindo. E aí os problemas acabam vindo com montanhas que ficam, na maioria das vezes, muito difíceis de lidar. Porque cada ser em si é um mundo diferente. As pessoas acabam sofrendo por conta dos seus pensamentos. Os pensamentos acabam... Tem algumas pessoas que acabam dizendo isso. Meus pensamentos são os meus inimigos. Meus maiores inimigos é minha mente. São tantas essas coisas, mas, repito, Emmanuel, a nossa inabilidade em lidar, de fato, com o que acontece no aqui e no agora, e nossa falta de conscientização de que somos espíritos e estamos em um mundo de provas e expiações. O mundo de provas e expiações é um mundo onde a gente vai encontrar muitos obstáculos, vamos encontrar muitos desafios, e a gente acaba não entendendo isso, porque o propósito de estarmos aqui é angariar recursos de aprendizado, habilidades e competências, sair dessa vida com mais competências do que a gente chegou. E são essas competências emocionais que a gente vai trabalhando dentro de si. Sem essa consciência, de fato, alguns espíritos acabam
sendo acometido com ideações suicidas. Esse capítulo 5 traz 9 relatos de espíritos que acabaram caminhando por essa via. É um tema bem delicado de conversar, delicado no sentido de que, certa feita, eu atendia uma senhora há alguns meses, e um certo dia ela disse: meu filho está precisando mais que eu, será que não daria para, ao invés de você me atender, você atender meu filho? Sim, claro, posso atender ele. Aí, pronto, então tudo bem, eu já estou conseguindo organizar aqui a minha cabeça, as palavras dela, estou já conseguindo organizar aqui a minha cabeça e vou encaminhar meu filho. Eu, tudo bem. No dia, isso foi de um dia para o outro, 2 dias antes, e aí no dia eu estava no consultório o aguardando e passou 5, 10, 15 minutos, ele não aparecia, de repente chegou uma mensagem da mãe. Ele tinha cometido suicídio naquele mesmo dia, morto por suicídio. E aí eu fiquei bem impactado com aquilo, porque estava aguardando, não o conhecia, não tinha atendido ela ainda. Mas ela sim, até hoje eu tenho contato com ela. E aí aquilo me veio na mente, puxa, isso faz alguns anos. E nós não tínhamos ainda um trabalho, nós temos em Caruaru do CVV, mas aquilo me impactou bastante, porque depois ela voltou, e eu tive várias conversas com ela. Ela ficou com muita culpa, porque não conseguiu dar o que o filho gostaria, não conseguiu dar o apoio, não conseguiu acompanhar, e acaba reverberando para toda a família, para os amigos que ali ficam. Essa falta de inabilidade em lidar com os desafios que a vida nos proporciona acaba levando, como eu falei, algumas pessoas, mas também falei que é bem sensível esse tema, porque se falar para essa mãe que esse jovem ele vai sofrer, ele vai sentir as consequências, ele vai sentir no corpo espiritual, deixar ali marcas indeléveis no corpo. Então isso acaba não gerando um consolo para aquela mãe que ali se encontra em busca de apoio, de acordo com as suas aflições anteriores, e agora as aflições todas acabaram, ficou só uma: a dor de ter perdido o filho por suicídio. E aí tem um livro interessante que é o Evangelho de Chico, o Evangelho por Chico Xavier. A mensagem 236 ou 226 é só a mensagem de Chico. Chico diz, quando ele é questionado sobre as pessoas que morrem por suicídio, ele diz: eu tenho visto no mundo espiritual espíritos que não eram nem bons nem ruins, pessoas que não eram nem boas nem ruins, e desencarnam e sofrem muito mais do que os suicidas. Eu tenho visto espíritos sofrerem muito mais do que os suicidas. Então, precisa ter só um cuidado em relação a essa nossa postura, né? A gente lê bastante o Memória de um Suicida, o próprio Kardec, nesse capítulo 5, bem como diversas outras obras que acabam trazendo para a gente revelações de que realmente não é fácil. O desafio dessas pessoas que morreram por suicídio continuam. Então, provavelmente, o baque maior, o choque, é perceber que não morreram. Perceber que ainda continuam, assim como a maioria de nós, quando desencarna, tem essa sensação. A maioria, as pessoas que participam de reuniões mediúnicas sabem muito bem disso, pessoas que não sabem que desencarnaram. Então a dor, o choque, o apego às coisas, pessoas, coisas materiais, aos sentimentos materiais ainda é perene, talvez ainda seja muito forte em todos nós que habitamos a Terra. Por mais que a gente não perceba, nós estamos no segundo mundo ainda de provas e expiações. E o mundo de provas e expiações talvez conte-se nos dedos de espíritos superiores que aqui habitam. Todos nós estamos no mesmo nível. Todos nós estamos. Acho que eu contei da outra vez, um colega me contou que ele participou de uma reunião mediúnica e um espírito se comunicou e disse: estou só esperando você desencarnar para acertar as contas com você. E aí ele ficou impactado com aquela voz, uma voz meia raivosa, e o espírito disse: eu só não
falo mais coisas, só não vou em cima de você porque eu não posso. Estou sendo segurado aqui, mas vou acertar as contas com você. E aí ele disse, esse meu colega, mas meu irmão, você está ainda na inferioridade, você é um espírito inferior. E aí o doutrinador disse assim, irmão, você também é um espírito inferior. Nós somos todos espíritos inferiores, senão nós já estávamos habitando os planetas em outros orbes. Somos todos, estamos no mesmo barco. Tem um palestrante que eu gosto muito que ele diz, somos farinhas do mesmo saco, só que a gente disfarça. Então todos nós estamos na mesma situação. Julgar, nessa mensagem de Chico Xavier, ele diz, quem somos nós para julgar? Quem somos nós para julgar qual o tipo de aflição e dor que vai bater naquele coração que, ao acordar ou ao despertar no plano espiritual, enxerga que não morreu. Divaldo Franco, em uma palestra bem antiga dele, ele diz que tem uma mensagem, na realidade é um dos capítulos de um livrinho bem antigo, azul, que eu nem recordo o nome dele, que ele diz assim, o suicídio do trem. Não sei se vocês lembram, ele fala que viu no jornal, certa feita, uma pessoa que se jogou ali nos trilhos do trem, e aí ele ficou impactado com aquela notícia e anotou no caderninho dele o nome da pessoa, e todos os dias, ali, periodicamente, ele orava para aquela pessoa. E certa feita, uma noite que ele estava, acho que um pouco triste ou pensativo, essa pessoa apareceu para ele, dizendo, contando, né, um pouco da sua vida, do seu relato, né, do choque ao se deparar do outro lado e perceber que não conseguia realmente morrer. Porque ninguém morre. E de repente ele via a todo instante aquele trem passando novamente em cima dele. A mente, a nossa mente, é ela que coordena as nossas emoções. A nossa mente é ela que coordena, de fato, onde é que a gente está seguindo. Dor, aflição, sofrimento, alegria, tudo existe dentro de cada um de nós. Não existe fora. Lá fora pode haver, de fato, alguns gatilhos que acabam disparando algumas sensações e sentimentos. Mas é dentro da gente que a vida acontece. E nós somos regidos pela nossa memória ou pela nossa imaginação. A memória está ali contida tudo que a gente presenciou através dos 5 sentidos. Tudo que a gente presenciou, bem como a memória de vidas passadas. Está tudo ali, impregnado. E por outro lado, nós temos a nossa imaginação. Se eu. E a gente tem esse condicionamento de acordar e já pensar no café, de estar tomando café e já vai no banho e está pensando no almoço, já está pensando no trabalho, e a gente nunca está onde deveríamos estar, no presente. Que o endereço certo, de fato, de cada um de nós é no aqui e no agora. E nós temos essa grande dificuldade. Emmanuel, ele diz isso, né? Ele diz que a paz e a felicidade, ela se encontra no bom uso que você faz do aqui e do agora. Palavras de Emmanuel. A paz e a felicidade se encontram no bom uso que você faz do aqui e do agora. Ele não falou que está nas nossas experiências, o que a gente viveu, nem na nossa imaginação. Ele diz que é no aqui e no agora. O desafio maior da criatura humana é essa. Viver no aqui e no agora. Porque no aqui e no agora não há dor, não há sofrimento, pelo menos para todos nós aqui. É certo que existem zonas de guerra, as pessoas estão vivendo no presente a dor. É certo que no mundo ainda tem pessoas que morrem de fome, passam fome. Essas pessoas estão vivendo ali na dor. Mas a maioria de nós estamos aqui, já nos alimentamos, estamos assistindo uma palestra, mas ainda a nossa memória acaba nos fisgando ou tentando nos fisgar a todo instante. A gente não tem essa condição, muitas vezes, de se afastar um pouco. Porque nós não somos nossa memória, nós não somos nossa imaginação, bem como não somos um corpo. O Espiritismo diz isso. Nós não somos um corpo, mas somos aquilo que está por trás disso tudo. Nós somos aquilo que deveria coordenar isso tudo, mas nós estamos sendo coordenados pela memória ou pela imaginação. Por isso que a dor, o sofrimento ainda bate na criatura humana. E nós nos confundimos com o corpo que anda. Nós não somos espíritos, nós acreditamos que somos, mas será que somos isso?
O suicida não tem uma nomenclatura ou um endereço, que são aquelas pessoas, porque muitas vezes as pessoas dizem, é porque essa pessoa não acredita em Deus, é por conta disso, ou é porque é isso, aquilo outro. Nós vemos aí países ricos que têm altos índices de suicídio. Altos índices de suicídio. Nós temos pessoas religiosas. Chico mesmo tem um livro que é de autores diversos, que traz um relato de um espírito chamado Lima, onde ele se comunica ali em uma reunião, em 1940, 1942, ele se comunica ali em uma reunião, e aí esse espírito diz que é um espírito que morreu por suicídio. Ele se apresenta nessa reunião, e nessa reunião mediúnica, onde Chico está presente, o pessoal reconhece. Lembramos de você, você é espírita, você é médium, você era doutrinador, você participava aqui das reuniões. É tanto que na mensagem diz assim, não vamos falar o nome dele, de Belo Horizonte, da cidade de Belo Horizonte, não vamos falar o nome dele por responsabilidade, por consideração a ele, não vamos falar, vamos chamar ele apenas de Lima. Então na mensagem, inclusive, lá embaixo tem Lima, uma pessoa que tinha todas à sua frente informações, participava de fato de reuniões mediúnicas, doutrinador, espírita, dava palestras e acabou morrendo por suicídio. Então, muitas vezes, a gente não consegue lidar com os nossos pensamentos. Muitas vezes, a gente não consegue lidar com as coisas que a vida acaba nos apresentando, por falta realmente de entendimento de que somos espíritos. Essa talvez seja o grande desafio da criatura humana. Quanto mais identificado nós estamos com as coisas desse mundo, Joana de Ângeles diz isso, né? Quanto mais ligados às coisas desse mundo, maior o sofrimento. Quanto mais identificados nós estamos com as coisas, com pessoas, com tudo que está ao nosso redor, a probabilidade de sofrimento, de fato, é muito maior. Eu dei esse exemplo na última reunião. Se esse microfone, se eu sou meio desengonçado, então de repente eu bato no microfone, o microfone cai. Talvez eu peça só desculpas aqui a Soares, mas o microfone não era meu, não vai fazer sentido. Talvez para vocês também não traga nenhum sentido. Mas de repente Soares diz, poxa, mas esse microfone era do meu tataravó. A minha tataravó, ela dava palestras espíritas e antes de morrer ela disse, carregue esse microfone com você. E aí Soares está muito identificado com esse microfone. Ou de repente Soares diz, não, foi numa viagem que eu fiz para a China e comprei esse no antiquário que tinha lá. É impossível Soares viajar para a China porque são 28 horas, né? Mas tudo bem. Mas ele comprou lá no antiquário. É uma peça que veio do reino do imperador X. Então, Soares vai ficar mais identificado. Quem vai sofrer mais com a queda do microfone? Eu ou Soares? Soares. Então, quanto mais identificado nós estivermos com coisas, pessoas, isso, aquilo, é onde a gente tem a probabilidade de gerar mais sofrimento. Se a gente se desidentificasse, a gente se afastar, entendendo que somos espíritos, que estamos no único propósito que nós temos aqui, é sair dessa vida melhor do que a gente chegou. Esse é o único propósito. E para sair daqui melhor do que a gente chegou, tem que vir algumas coisinhas. Não tem como. Não tem como a gente ficar na teoria. Tem um amigo meu, ele diz assim, que a avó dele dizia, meu filho, aprenda com os olhos. E observando, é difícil, né? Muito difícil aprender com os olhos. A vida sabe disso. É muito difícil aprender com os olhos, tem que aprender realmente na marra. As coisas vão vindo, as pedras vão aparecendo, os obstáculos, e a gente tem que lidar com isso. E isso vem a todo instante. A todo momento isso aparece na nossa vida. Se a gente tiver esse entendimento, de fato, que nada vem para nos derrubar. Tudo que vem não é para gerar em nós sofrimento, é para gerar aprendizado. Porque nós estamos aqui nesse intervalo entre o nascer e o morrer para angariar recursos de habilidades e competências para sair dessa vida melhorzinha. Um pouquinho melhor. Mas a maioria que chega lá
chega no além, no mundo espiritual, a maioria de nós que chega lá, diz, puxa, quantas oportunidades eu perdi. Quantos caminhos eu poderia percorrer e não percorri. Então, muitas vezes, esse sentimento de culpa, ele é muito mais profundo quando a gente desencarna e, a partir daí, gera em nós sofrimentos. E acaba nos levando, porque tudo é pensamento. Nós estamos presos a um corpo, então nós estamos pensando, às vezes estamos com mágoa, com raiva, ou com alegria, ou com tristeza, melancolia, a gente está com aquilo, mas a gente não sai do lugar. O corpo prende a gente, mas nossa mente voa. Mas se nós estivermos desencarnados, aí a situação é diferente. Percebemos isso no livro Nosso Lar, quando André Luiz quis visitar a sua família. Iria visitar a família depois de um certo tempo ali, e o pessoal tentou persuadir, não vá, aqui está bem, aqui está tudo certo. Não, eu gostaria de visitar minha casa, minha família, ver como é que... Não, e como ele tinha ali alguns méritos já, vamos. Quando ele chegou lá, minha esposa já estava naturalmente casada com outra pessoa, meus filhos já estavam, as coisas dele já não estavam mais lá, outras coisas estavam sendo usadas por outra pessoa. Ele se desequilibrou e voltou das zonas umbralinas parecidas com as que ele estava quando chegou no mundo espiritual. Por quê? Por conta da mente. A mente, de fato, é que está nos coordenando. Parece que a gente está dirigindo um carro a 100 por hora sem a mão no volante. Sem a mão no volante. Parece que a gente está dirigindo sem a mão no volante. Então o carro está indo, bate aqui, bate acolá, a gente está sem controle. Algumas pessoas dizem, não, então vai ser assim, deixar a vida nos levar. Não, isso já está acontecendo. A gente já está deixando a vida nos levar. É para a gente começar a coordenar a nossa vida, colocar as duas mãos no volante e dizer, não, eu comando a nossa vida. Eu consigo, porque o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Então, isso precisa ter um comandante, precisa ter um governador. O mundo lá fora, de fato, está um caos. E vai ficar caos por um bom tempo. Por um bom tempo. Não temos gerência sobre isso. A única gerência que a gente tem é sobre deveríamos ter, é sobre o nosso mundo interior. Sobre nós mesmos. Mas será que a gente está tendo essa gerência? Ou será que a memória e a imaginação estão coordenando nossos passos? Nós somos espíritos, então nós deveríamos ter uma comunicação mais profunda com o mundo espiritual, de insights, de ajuda, de orações, de pessoas que nos ajudaram, de pessoas que já foram, estão lá torcendo, para que a gente consiga realmente dar um passinho aqui, mas vivendo através da memória e da imaginação, nossa sintonia, tal qual a sintonia do rádio, não consegue captar. Por isso que no livro dos Espíritos dizem que os Espíritos nos influenciam mais do que a gente imagina. Claro, porque a gente está sempre vivendo através dessa memória e da imaginação, então quais são os Espíritos que vão se aproximar? Se a gente conseguir viver no aqui, no agora, onde não há dor nem sofrimento. Aqui e agora não tem ninguém com um punhal na gente, não tem ninguém um alfinete alfinetando a gente. Não tem. A dor física não está existindo. E porque a dor mental ainda está perene na maioria das pessoas. Onde nós estamos em uma época onde a ansiedade está batendo recorde. Remédios psicotrópicos no Brasil. O Brasil é o país que mais toma remédio psicotrópico. E sem julgamento nesse sentido. Muitas vezes se faz necessário, porque a gente entra em estado de equilíbrio. O que não é saudável é tomar pela vida toda. Então você toma alguns remédios, assim como a gente toma alguns remédios para melhorar um pouco. Mas aí é cuidar de si para com algum tempo, claro, com acompanhamento médico, deixar de usá-lo. Mas a gente tem essa inabilidade, a gente tem essa dificuldade. Nesse capítulo 5, nesse relato do livro Céu e Inferno, o senhor Felician, ele é conhecido de uma das pessoas que está ali o evocando para trazer uma comunicação, morte por suicídio, e aí ele, quando é chamado para dizer como é que você está, já que Kardec traz esses nove relatos desse capítulo sobre suicida, para saber como é que as pessoas
se encontram do outro lado, e é unânime, todos eles, se nós lermos, Chico tem diversos relatos, com Humberto de Campos, cartas e crônicas, tem relatos de pessoas que morreram por suicídio, todos eles trazem os tormentos que estão passando ali, né? Mas buscam realmente, de fato, uma força e um entendimento maior da vida no além, uma fé talvez mais profunda para sair daquilo, já que a pessoa se observa do outro lado e se depara com a vida, não com a morte. E aí o pessoal da mesa que está fazendo esse trabalho de comunicação com esse senhor Felician o questiona: como é que você está aí? Como é que foi esse momento, né, da sua, entre aspas, morte? Ele disse: eu gostaria de tirar a dor que eu estava passando. Ninguém gostaria de morrer. Gostaria de tirar a dor que estava passando, sendo conduzidos pela memória. Eu acreditava que ninguém gostava de mim, minha família não gostava de mim, ninguém me apoiava, e aí eu estava ali sendo um peso para aquelas pessoas. Não são tantos os relatos riquíssimos para que a gente realmente entenda, de fato, o que se dá com essas pessoas, que é, na realidade, uma falta de habilidade da maioria de nós em lidar com os acontecimentos da vida. A vida, ela nos convida a todo instante a um teste, a uma prova. A todo instante tem isso. Todos nós, não há um ser na Terra que não passe por alguma prova, por algum teste. E aquelas pessoas que têm muito dinheiro? Sim, com certeza, passam. Esses dias, acho que foi o ano passado, minha esposa gosta de uma dessas bandas famosas de sertanejo, e aí, vamos olhar onde é que tem show dessas bandas, se tem por aqui e tal. Eu não, já passei da idade, eu já disse a ela que eu não vou, eu levo ela, até agora ela não foi, né? Mas eu disse por dizer, né? A gente, né, não tem ciúme, essas coisas não faz parte da vida do espírita, né? Porque nós somos espíritos. Eu levo você e depois eu vou buscar você. Não tem problema nenhum. Até agora ela não fez isso, né? Tudo bem. Mas ela, certa feita, vamos olhar, então, vamos. Não sei se é banda, na minha época era banda, né? Banda, conjunto, né, Antônio? Conjunto, aquelas coisas. Hoje em dia eu não sei como é que se dá esse nome. Mas aí, essa dupla sertaneja, um dos integrantes já estavam há 6 meses sem fazer shows, porque um dos integrantes estava com depressão, ansiedade, depressão. Note, isso não tem endereço, né? Isso bate a nossa porta a todo instante, porque nós estamos na Terra para isso, para lidar com esses acontecimentos. E é natural nós lidarmos com esses acontecimentos. Não é natural, de fato, nós desistirmos da nossa caminhada. E o Espiritismo, ele está aí trazendo as informações necessárias, não para que a dor não bata a nossa porta, não para que a gente não chore, não, de fato, não tem nenhum relato no Espiritismo dizendo que a gente não chore, mas toda esse manancial de livros, de ensinamentos espíritas, não é para afastar a dor, mas sim para não deixar a gente desistir. Aí tem ensinamentos suficientes, relatos suficientes, que nos ajudam a não desistir da nossa caminhada, a seguir em frente. Onde está hoje, atualmente, né, o índice de suicídio aumentando bastante, eutanásia aumentando muito, aumentando bastante. Suicídio entre os idosos, né, o percentual elevou-se a números assustadores. Né? Se pegarmos alguns países onde temos o suicídio assistido, ali a procura é enorme por aquele caminho, né, de desistência que as pessoas acabam buscando, mas, repetindo o Chico, quem somos nós para julgar? Não temos. Só sabe da dor aquele que está passando, só sabe da prova aquele que está passando por ela. Então, não temos como julgar aquilo, mas os relatos, eles são bem contundentes, eles são bem fortes, de trazer a informação de que a vida não cessa no túmulo. Existe algo mais. A vida não cessa. Uma vez que a gente segue esse caminho, de fato, ou provavelmente, os nossos problemas vão se duplicarem.
A gente fica com uma dívida das coisas aqui que a gente acabou deixando e nos comprometemos com mais coisas ainda. A maioria de nós já passamos por diversas situações, provavelmente já recorremos à morte por suicídio em alguma encarnação anterior, já matamos, já roubamos, já brigamos, já jogamos pedra. Porque nós temos quantas encarnações? Centenas de encarnações. Se a humanidade está assim, pleno século XXI, imagina lá atrás. Como é que a gente era? Comia um ao outro vivo. Com certeza. Né? Hoje a gente se choca com algumas coisas que aparentam, mas olha, no ano passado as pessoas aplaudiam os leões comendo aos cristãos, as pessoas ali na arena, no circo de Roma. Era um entretenimento de domingo. As pessoas iam lá para comer e aplaudir. Como? Hoje em dia já não é mais permitido isso. Algumas atrocidades são feitas, como a gente tem visto agora na guerra, ali entre Israel e o Hamas, aquela coisa toda. Mas é coisas que ainda choca a humanidade. Acaba chocando a todos nós. No passado, não, a gente aplaudia. Então, a humanidade está crescendo na conscientização moral de algumas coisas. Tem um livro de um psicólogo canadense, que é Os Anjos Bons. Ele vem nos dizer que, através de uma pesquisa científica, que a violência ela tem diminuído percentualmente no mundo. Ela tem diminuído per capitamente. No passado era lá bem maior. E aí, ao longo dos anos, percentualmente, de acordo com a quantidade da população, ela tem diminuído. E, infelizmente, hoje, a gente, pelo menos a olho nu, a gente não observa isso. Porque a gente vê nas mídias, vê na internet, vê isso, vê aquilo outro, os assaltos, os assassinatos, isso e aquilo que acaba acometendo a todos nós, mas o que falta talvez para todos é uma conscientização da nossa condição espiritual. Como diz Viana de Carvalho, no livro Novos Tempos, a humanidade terrestre, na Terra ainda permeia, na atmosfera da Terra ainda permeia a ignorância espiritual, teimosamente. Veja que nós temos no livro dos Espíritos, nós somos criados simples e ignorantes de tudo, claro, mas ainda a ignorância intelectual, essa a gente já conseguiu perpassar, já conseguiu avançar. Vemos aí os avanços tecnológicos, a inteligência artificial fazendo coisas que a gente jamais imaginava, mas a ignorância espiritual ainda permeia teimosamente nos horizontes da Terra. Somos ainda, Emmanuel nos diz, que para os espíritos superiores, espíritos puros, espíritos, palavras de Emmanuel, espíritos que já chegaram à angelitude, eles nos enxergam como zumbis. Eles nos enxergam como zumbis, batendo uns aos outros por essa falta de conscientização que somos espíritos, daí a gente sofre qualquer coisa. Quanto mais identificado nós estamos com essas coisas, mais sofrimento. Então, note como os espíritos superiores acabam nos enxergando como zumbis, batendo nos outros. Como crianças ali que estão ali zangadas porque não conseguiu uma coisa, porque não conseguiu outra, isso, aquilo, outro. Então, a gente tem essa dificuldade dessa conscientização. Precisamos, o quanto antes, talvez limpar esse nevoeiro da nossa mente. Agora, isso não vem, como diz nos Missionários da Luz, né? No livro Missionários da Luz, quando Alexandre, acredito que seja Alexandre, traz essa informação para André Luiz, quando ele diz: mentes cristalizadas de longas datas não se desdobram com o discurso de um dia. Quando ele observa diversos espíritos ali sugando os alimentos, a energia daquelas pessoas ali, espíritos como se estivessem animalizados, espíritos rastejando, espíritos assim, e aí ele olha, André Luiz olha, puxa, provavelmente André Luiz olhou para aqueles espíritos, puxa, eles são espíritos, eu também sou espírito, que condição é essa? Que condição terrível eles estão passando, deixa eu ir lá conversar com eles, vou lá conversar com eles e vou dizer, você é espírito, eu também sou espírito, então para que você está comendo terra, como se estivesse dizendo, não, vem aqui comer um prato. E aí Alexandre diz, mentes cristalizadas de longas datas não se desdobram com o discurso de um dia.
Então não é com a palestra, não é com o livro que a gente lê, não é só com isso. Precisa de mais coisas. Por isso que a dor, ela bate a nossa porta a todo instante, através de desafios, e que isso é necessário. De fato, ainda é necessário, para que a gente possa abrir os horizontes da compreensão e enxergar um pouco diferente, enxergar as coisas diferentes. Eu atendi um rapazinho, há um certo tempo, não muito tempo, mas com câncer, 15 anos, um rapazinho com câncer. Eu atendo pessoas da área da oncologia, né, que estão em estado terminal. Pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, que não podem pagar e estão precisando de um acompanhamento. Já atendi, durante esse tempo, 19 pessoas. Tem 3 ainda encarnados, 16 já desencarnaram. Os 3 estão encarnados provisoriamente. Daqui a pouco embarcam ao mundo espiritual. Todos eles são câncer e não tem mais remédio. Não tem mais cura. Esse rapazinho não estava conseguindo mais tomar os remédios. Geralmente isso acontece com todos, porque já começa a fazer mal. Ele estava já tomando alguns remédios paliativos, alternativos, plantas, chás, essas coisas, para tentar ir buscando a todo instante viver. Dos 19 que eu atendi, nenhum deles disse que eu preferia morrer. Todos eles com a morte decretada. Nenhum deles disse eu gostaria de morrer, gostaria de ir embora. Todos eles disseram, eu quero viver. Eu quero viver, há uma chance. Deus tem fé, só Deus que sabe. Todos eles lutavam para viver. Quando a gente compara com as pessoas que buscam, né, a morte, a saída da vida pelo suicídio, a gente acaba tendo essa dificuldade de compreensão. Por que uns assim? Por que outros assim? Talvez esses encontraram sentido. E aí eu perguntei para ele, que é uma pergunta de praxe que eu faço para todos, qual o sentido da vida para você nesse momento? Como é que você está vivendo nesse momento? O sentido da vida é comer o feijão e o arroz de mãe e a farinha de vó. O sentido da vida é esse, é uma maravilha. E não sei se vocês perceberam, quando a gente está com muita fome, a gente senta, eu vou comer. É comer mesmo, assim, de estar presente. Porque às vezes a gente come, não vou comer porque eu tenho um negócio. Não vou comer porque eu tenho... Não. Tente, quando sentar para comer, ficar 15 minutos em silêncio, só observando a comida. Cheiro, gosto, barulho. Tente ficar 15 minutos. Não sei se vocês vão conseguir, eu estou tentando. Mas não sei se vocês vão conseguir. Você vai ver que é uma experiência fantástica. É uma experiência que traz a gente para o presente. Esse rapazinho estava fazendo assim. Mas, puxa, que maravilha. Ele fez, você vai provar. Eu vou, com certeza. Não deu tempo. Você vai provar. Gratidão a todos vocês.